No alto da Serra Catarinense, onde o vento sopra mais frio e o tempo parece desacelerar, fica Urubici, um lugar onde a natureza dita o ritmo e o silêncio fala mais alto. Dormindo em campings, acordando com o som dos pássaros, sentindo o cheiro da terra molhada e o céu estrelado como o teto. Urubici não é só sobre paisagens impressionantes, canyons e montanhas. É sobre se entregar à simplicidade, se reconectar com o essencial e lembrar como é viver perto da natureza. Vem comigo explorar a Serra Catarinense por esse lado mais cru, mais verdadeiro e mais livre. Mais um dia em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Estou prestes a chegar em Urubici. E olha que esse vídeo promete. Se você gosta de paisagens montanhosas, você está no lugar certo. E olha que a paisagem aqui tem muitos pinheiros, muitas araucárias. Um clima assim de montanha, né? Porque eu tive que subir a Serra do Rio do Rastro para chegar aqui. Foram milhares de metros subindo. Então aqui é uma região bem alta. E por isso que é cheio de flores. Parece que está na primavera, assim, é um lugar magnífico. Parece um lugar encantado. Floresta encantada. Olha a altura, gente. É muito alto. Um vale gigante lá embaixo. E olha que Urubici fica no alto, hein, cara. Depois de ter subido toda a Serra do Rio do Rastro, agora ainda tem algumas subidas. Inacreditável. E o dia continua lindo. E agora só que desce. Estou descendo para chegar na cidade de Urubici, porque lá de cima eu já vi que a cidade fica numa baixada, meio que num vale, né? Então a gente vai ter que descer agora vários metros até chegar em Urubici. Eu parei aqui no que parece ser a pracinha da igreja. Tem a igreja bem aqui, ó. E pelo jeito a cidadezinha aqui é bem antiga também, porque tem várias ruas de paralelepípedo, ruas de pedra, casinhas com arquitetura colonial, bem antigas. E é lógico também que a cidade parece ser rodeada por montanhas, cara, olha só. Ela fica num vale, né? Dirigindo agora pela rua principal aqui de Urubici, ó, dá pra ver que tem uma montanha lá no fim, ó. Na verdade é rodeada por montanhas aqui, né? São imponentes essas montanhas, cara, incrível.
Então vamos para um camping, né, galera? Aqui tá perto de anoitecer já. Já são 5h30 da tarde. Eu já olhei no Google, tem um camping bem aqui perto da cidade. Estacionei a Fioretta ali, ó. Que aqui é um camping. Eu tô indo ali falar com o dono do camping pra ver se quanto que é, como é que faz. Na real tá difícil de achar quem que cuida do camping aqui, né? Que eu tô... Já conversei com um cara ali, ele falou que não é ele, ninguém sabe de nada. Mas tem uns motorhome estacionados aqui. Tem uma barraca ali também. Aí eu descobri que eles moram nessa casa aqui, ó. Não dá também pra mim estacionar ali sem falar com ninguém, né? Tem que avisar, né? Pronto, resolvido. É R$ 50 a diária. Tem banheiro, tem cozinha, tem ponto de água, tem ponto de luz, tem tudo que um camping deve ter, né? O bom é que esse aqui é mais barato do que eu normalmente estou pagando, né? E aqui é o banheiro do camping, ó. E o chuveiro elétrico, porque faz frio aqui à noite, né, gente? E o lugar é na natureza, olha só. Natureza pura. E olha o visual aqui desse camping, cara. Irado, hein? Fioretta já ali instalada. Já estou instalado num camping. Tem até um riozinho que passa aqui atrás, que dá para ir olhar ali a água. Fica esse barulhinho de cachoeira. Perfeito. Natureza. Na verdade, vou até dar uma olhada ali agora. Dando um rolê aqui no camping agora. Vou dar uma olhada naquele riacho. Olha só esse trailer, que legal. Conheci o dono dele. É daqui de Santa Catarina. Aí, ó, tem um riacho bem ali, ó. Então, isso aqui fica bem atrás do camping. O camping é ali em cima, ó. Legal, né? Esfriando os pés aqui nessa aguinha geladinha. Uau, acordei na hora do nascer do sol, cara. Que lindo. Que lindo dia, hein, cara? Olha isso. Tem até uma névoa lá no meio do vale. Coisa de regiões de montanha, né? Já tomei meu café da manhã.
Já são 7h30 da manhã agora. Fiz tudo com tempo, devagar, porque onde eu estou indo só abre às 9, que é o mirante da Pedra Furada. E para visitar esse mirante, né, do Morro da Igreja, tem que fazer uma autorização na internet. E aí você tem que vir nesse lugar aqui, que é o ICMBio, para retirar o ingresso. É de graça, mas tem que fazer esse processo. Então eu estava esperando até as 8 da manhã para abrir aqui, esperei uns 10 minutos. E agora sim, com o ingresso, vou partir lá pro mirante. Partiu mais um dia lindo aqui na Serra Catarinense. Começamos a subir, vamos lá. Já vi aqui que o negócio vai ser íngreme. Estamos apenas começando a subida. São mais ou menos 15 quilômetros agora de subida. Pelo jeito hoje teremos mais um dia cheio de mirantes. Que coisa linda. Como é tão preservado aqui, né? Parei aqui no lugar, tem um acostamento aqui no meio da estrada, cara, e já dá pra perceber que eu tô num lugar muito alto, meu. É um campo de vegetação baixa, mas só que é bem no alto da serra. Dá pra ver pra lá, ó, que começa a cair. Eu tô bem alto. Olha, o caminho já está sendo maravilhoso, cara, é muito alto. E o interessante é que quando chega lá, a visitação é apenas 15 minutos. É isso mesmo. Mas estou percebendo que a beleza maior mesmo não é nem o mirante, é o caminho, cara. Que estrada linda. Bem no alto, uma visão assim panorâmica de toda a região. Cheguei aqui no mirante. Olha só. Uau. E de cara já vejo a pedra furada lá, ó.
tão bonito quando a gente vê uma formação natural, como esse buraco aí, né? Como essa pedra furada. Formações naturais que nos impressionam, né? Que são formações que talvez seriam feitas pelo homem, mas que não foi a natureza. Esse tipo de coisa impressiona, né? E nos faz pensar como a natureza, às vezes, nos fascina. E agora estou indo em direção a outro mirante, Mirante do Corvo Branco. É lá na Serra do Corvo Branco, mais ou menos por essa região aqui que eu tô. Mas mesmo assim vai dar em torno de 40 minutos até lá. E essa estrada aqui, dá pra ver que ela tá sendo construída ainda. Pelo jeito, isso aqui era tudo terra, há pouco tempo atrás. Ainda bem, né? Ainda bem que fizeram. Imagine, a estrada ela já é meio difícil, né? Com asfalto, imagine antes. E é por isso que ela tá bloqueada também. A Serra do Corvo Branco chega no momento que não dá mais pra ir. Que ainda estão construindo, estão reformando essa estrada, né? E aqui eu cheguei, ó, um lugar que a estrada fica bem estreita, no meio desses canyons, olha só isso. Nossa, eu tô numa subida muito íngreme agora, cara. Eu tô indo no mirante. E tô em primeira aqui, ó. Eu acho que eu nunca fui numa estrada tão íngreme assim, meu. Nossa! Se isso aqui não fosse asfaltado, se fosse de terra, eu não ia conseguir subir. Ela ia patinar, com certeza. Acabei de estacionar a Fioretta aqui no mirante. Aqui é um complexo, né? Um parque turístico. E aqui tem alguns mirantes, tem vários na verdade, né? E eu vou no primeiro já aqui. A entrada aqui custa R$80. E aí tem até uma van aqui dentro que te leva entre um mirante e outro, porque são vários deles, são vários dos mirantes. Tem mirante de plataforma de vidro, tem mirante natural. Então é um lugar para se gastar bastante tempo. Estou fazendo aqui uma trilha para chegar no primeiro mirante. E já me deparei com essa vista aqui, olha só. Uau! Olha isso, cara. Ai, meu Deus. Chão de vidro. Bom,
Vou pisar aqui, ó. Uau! Que vista, gente! E lá dá pra ver o outro mirante, ó. Sensacional! Olha, vou te falar que dá até um certo medo de pisar nesse vidro aqui. Aqui é onde saem os transportes para os outros mirantes, né? Tem também aí um café, tem restaurante, banheiro. E olha aquela pirâmide lá atrás. É lógico que supostamente não foi feita por homem, né? É natural, né? Mas é de se pensar, né? Será que aquilo ali já não foi uma pirâmide de uma civilização antiga? E aí, com o tempo, a vegetação cobriu? Nunca se sabe, né? Vai da imaginação aí, né? E agora estou caminhando em direção ao Mirante 2. Outra pequena trilha. E que lindo dia, hein, cara? Eu tenho muita sorte aqui, tô tendo muita sorte aqui em Urubici, né? Ontem e hoje, perfeito. E já consigo ver lá na colina, ó, o Mirante 2. E olha, cheio de flores por aqui. E aqui dá pra ver o outro mirante que eu tava agora há pouco. É, aqui eu cheguei em outro mirante, que o chão é de vidro também, ó. E a vista daqui é mais linda ainda. E ali a Serra do Corvo Branco, a parte da estrada que está sendo construída. Voltando agora para a sede, para pegar o transporte, para ver os outros mirantes, né? E olha que os outros parecem ser mais bonitos ainda, cara. E agora com o transporte, com uma van, que é daqui do parque, cheguei no Mirante 5. Aqui sim eu vou poder ver aquela pirâmide mais de perto.
E é lógico, muitas outras montanhas aqui. Esse lugar é cercado de montanhas. E chegando aqui eu percebo que essa pirâmide ela tá, na verdade, no alto, né? E lá na frente, ó, nessa direção, é Grão-Pará. E se não tivesse um pouco nublado do jeito que tá, com essa névoa, daria para ver lá naquela direção, no horizonte, o mar. Laguna, né? Laguna é para lá. Que dizem que se o tempo tá limpo, né, dá para ver o mar daqui, cara. Tudo muito lindo aqui, cara. Olha, estou impressionado com o Urubici. Cada lugar mais impressionante que o outro. Isso só faz eu pensar, por que que eu não vim aqui antes? E olha, ali tem um balanço para o infinito, de frente para o penhasco. Uhul! A imensidão dessas montanhas só me faz pensar o quanto a gente é minúsculo, cara. Nos faz lembrar que a gente, na verdade, é apenas uma peça ou apenas um grão de areia no universo. É fascinante a gente lembrar do nosso lugar perante a natureza. Interessante que, de acordo com a imagem aérea, estou bem alto aqui, só que é uma planície, cara. Uma planície em cima, no topo da montanha. Incrível. Incrível como tudo isso foi formado assim naturalmente, cara. E aí está vindo o meu transporte para me levar de volta. Estou subindo no último mirante. Mirante número 3. A van, que é o transporte, me deixou aqui. E daqui eu já sigo andando mesmo para a sede. Uma pequena trilha subindo aqui, mas ele falou que é de apenas 80 metros. Uau! Não importa quantos mirantes tenha, sempre vai impressionar. Olha isso. E lá dá pra ver, ó, aquele mirante de vidro que eu estava antes. Agora eu tô tentando ir numa cachoeira.
Se chama Cachoeira do Rio dos Bugres. Só que, cara, começou uma chuva agora. Mas não dá nada, dá nada. Eu tô numa estrada aqui, bem difícil também. Mas tô me divertindo. Eu acho que vai parar essa chuva logo. Tá aqui eu e Fiorita novamente em primeira, andando em primeira para subir essa colina muito íngreme. E essa aqui não tem asfalto, cara. Tô indo aqui, vamos ver até onde vai aguentar. Agora eu consegui colocar a segunda e tá subindo. Vai, Fiorita, vai, vai. E a estrada tá ficando cada vez mais difícil. E ainda faltam 8 quilômetros. Pelo menos parou de chover. E só falta sair o sol agora. E eu acho que vai sair. O tempo muda muito rápido. Hoje de manhã até agora pouco, cara. Tava fazendo sol e poucas nuvens no céu, né? E aí do nada começou a chover. E agora já tá quase que saindo um solzinho, viu, de novo. Eu já estou há mais de uma hora já dirigindo essa estrada de chão. Cada vez que vai mais longe, mais difícil ela fica. Muita pedra, muito buraco, tá difícil, cara. Mas de acordo com o mapa, está faltando 5 minutos apenas. E não tem uma alma viva por aqui. Não tem civilização, não tem nada, não tem vilas, não tem nada. Tem casinhas de sitiantes, assim. Eu achei que era um unicórnio, cara. Mas é um cavalo. De longe parecia um unicórnio. E agora, hein? Será que é fundo? Será que não é? Acho que não é fundo, não. Cara, ela passou, mas começou a sair uma fumaça daí aqui, ó. Eu acho que entrou água. Mas ela passou. Então, eu acho que eu errei o caminho, cara, porque não encontrei o começo de trilha nenhuma, não encontrei nada aqui, cara. Já passou, a última placa que eu vi tava falando 1 quilômetro. E já passou mais de 1 quilômetro. Aí, achei uma placa, ó. Tô chegando, eu acho. Cheguei aqui na casa onde começa a trilha, que é apenas 400 metros para lá, para chegar num mirante que dá para ver a cachoeira, né? Mas o problema é que a Fiorita começou a fazer um barulho estranho, e aí chegou aqui com o barulho muito mais alto, foi aumentando, aumentando. Não sei o que que é, tô tentando descobrir ainda. Eu tô com medo desses carros aí, ó, ter sido os carros que chegaram quebrados aqui e nunca conseguiram voltar. Não, mas a Fiorita vai voltar sim. Fiorita guerreira. Então, a Fiorita tá funcionando. Eu tô indo estacionar ela aqui num camping e eu vou deixar para ver essa cachoeira amanhã. A Fiorita tá funcionando, mas tá fazendo um barulho no motor muito forte.
como se o motor tivesse solto e vibrando e batendo. Não é o peito de aço lá embaixo, também está fazendo isso, mas é um outro barulho. Eu acho que as borrachinhas que segura o motor caíram ou coisa assim, não sei. Caraca, olha só o lugar, meu. É um canyon enorme aqui. Eu acho que eu tô ouvindo o barulho de uma cachoeira bem lá, ó. Não sei se é do Bugres ou se é aquela outra. Mas olha isso. Uau. E esse aqui é um camping, ó. É um camping aqui da cachoeira do Rio do Bugres. A casinha que eu tava é lá. O dono aqui mora lá. E ele já fritou um pastel pra mim, comi já. E aqui, ali, ó, é o banheiro, ó. Só tá eu no camping. E olha o visual aqui do camping. Tá ouvindo, né, o trovão? Por isso que eu decidi dormir aqui. E amanhã cedo, com um tempo melhor, eu olho essa cachoeira. Olha o visual, cara. Nossa. O sol resolveu sair para se despedir. Que maravilha. Essas cores que o céu faz, cara, no entardecer e no amanhecer, são assim, cores que mexem comigo. Acho que talvez por isso que o laranja é a minha cor preferida, né? Mas essa mistura de cores e essa questão de cada dia ser diferente um do outro, deve ser por isso que o pôr do sol é uma coisa tão apreciada. É único, sempre vai ser, né? Cinco e 15 da manhã e eu vou lá ver aquela cachoeira agora. Que o sol parece que tá nascendo em cima dela, cara. Vamos lá então. Nossa, tem uma rede aqui, ó. Que legal. Uau. Olha isso, cara.
Que lindo. Valeu muito a pena. Mesmo a Fioretta ter tido esse problema, que eu não sei como vou voltar, tudo valeu a pena. Olha essa paisagem. E pra lá, normalmente tem uma outra cachoeira ali, ó. Mas como não estamos na época de chuva, né? Apesar de estar chovendo alguns dias aí, né? Mas não está chovendo muito ainda, né? Até mesmo a própria cachoeira principal, ela normalmente tem mais água, né? E essa cachoeira aqui, ela tem 200 metros de altura, cara. É bem alta. E aqui tem outro mirante, ó. Não sei se a vista vai ser diferente. Acho que não. Porque não é muito longe um do outro. E a água mal chega lá embaixo, né? Só chega um fiapinho. E agora o último mirante, são 3. Esse é o mirante 1. Ah, esse mirante é maior. É um deck maior. Esse é bem de frente. Uau, olha isso, cara. Que maravilha a natureza. Ah, muito obrigado por ter conseguido chegar aqui. Eu só peço que a gente consiga voltar agora, eu e Fioretta. Eu acredito que para tudo tem um preço, né? Lugares tão bonitos assim, normalmente ficam depois de uma estrada bem difícil. E lá a Fioretta está em cima das nuvens. Que visu! Agora eu vou explorar essa parte aqui que eu estacionei. É uma planície no topo, no alto aqui dessa montanha, cara. Coisa mais linda aqui. Olha isso. Maravilha de lugar. Acho que é um dos lugares mais bonitos que eu passei a noite assim com a Fioretta.
Eis que agora é a volta, né, gente? E a Fioretta tá com aquele problema no motor, cara. Acho que são as buchinhas. Eu só preciso chegar em Urubici e ir direto no mecânico. Mas são 17 quilômetros de estrada bem difícil, que leva em torno de 1h20, 1h30, cara. Desejem sorte. Aqui é a casa do Eloy, ó. O Eloy é o dono aqui do lugar. E ali tá a Fioretta. Aí eu vou comer um pastel agora que ele vai fritar. Pastel de queijo e ovo e um cafezinho. Pra daí seguir viagem. De volta a Urubici. Direto pro mecânico. A eletricidade aqui, por enquanto, é só com placa solar ainda. Temos Com placa só solar. energia solar, não temos a energia de rede. Uhum. Se fosse cabo de energia também, um Sim. dia, quem sabe, chega aqui. Mal a estrada chegou, né? Sim, sim, vem isso aí, cara. E a água vem da A nascente água do vem da rio. nascente também, né? Eu acho que foi elas que tombaram o lixo. Ah, deve ter sido. Vamos lá então, Fioretta. Só peço que chegue em Urubici. Por favor. Eu prometo que eu vou direto no mecânico, Fioretta. Tô chegando aqui de novo, ó, naquela poça que eu quase afundei a Fioretta. Mas o dono lá do camping falou que é bom passar desse lado aqui, ó. E não lá, ó. Passar aqui, ó. Foi bem melhor passar por aqui mesmo, que ele avisou que pela direita era mais raso. Ontem eu passei por ali, ó. E tava bem fundo. Fioretta guerreira. Agora tem que subir essa subida, ó. Tô indo, cara, devagarzinho, mas tô indo. Sem forçar muito o motor. Já devo ter andado aí uns 4 quilômetros, talvez. Parei aqui no meio do caminho para deixar a Fioretta descansar um pouco, desliguei ela. E olha que, apesar desse sufoco que eu tô passando para voltar por causa do problema da Fioretta, essa estrada tá sendo incrível, maravilhosa. Porque quando eu vim ontem, tava chovendo, nublado, nem prestei muita atenção. E agora tá fazendo sol, nossa, essas flores amarelas, esses pinheiros. Que lindo. Aquele visual mesmo de montanha aqui.
E lá ficou a Fioretta no mecânico, cara. Então é isso, eu deixei a Fioretta no mecânico ali. E o problema foi o que eu imaginava. É uma borrachinha que fica na conexão entre o motor e a carcaça do carro, assim, sabe? E aí essa borrachinha ou caiu ou deteriorou, não sei. E aí agora o motor fica batendo, né? Fica batendo no carro com qualquer vibração, né? Mas ele falou que isso é o de menos. Isso é muito simples e barato. Mas aí ele viu que a bomba d'água também tá bem prejudicada. Tá fazendo bastante barulho. A correia ali, a bomba d'água. E aí vai ter que trocar também. Tudo ali, né? A troca e mais a borrachinha vai ficar R$380. E aí eu vou trocar, vou aproveitar e já vou trocar o óleo também. Então já vou gastar aí uns R$500. E agora um lanchinho massa que eu vou comer aqui. Merecido, né? Fioretta está de volta! E funcionando muito bem agora. Fala galera, estou de volta aqui naquele camping do começo do vídeo, aqui em Urubici. Fioretta está consertada agora. Bom, e sobre o conserto, na verdade eu acabei gastando R$660, cara. Porque eu tive que trocar também pastilha de freio, trocou a bomba d'água, trocou a buchinha do motor ali, né? Fiz troca de óleo, troca de filtros, enfim. Tô pronto para continuar a viagem. E aí eu cheguei ontem aqui no camping, aí amanheceu chovendo de novo, cara. Tá nublado, bem nublado. E eu tô simplesmente matando o tempo aqui no camping, porque eu sei que hoje não vai ter como filmar nada também, mesmo se eu continuar a viagem, sabe? O dono do camping aqui foi muito legal, ele deixou eu colocar a Fioretta ali dentro, ó. Porque eu falei pra ele que tá tendo infiltração, né, no climatizador. Aí aqui na verdade é onde ele guarda o trator dele. E é também a cozinha do camping, né? E ali tem o banheiro, ó. E a Fioretta tá aqui. E esse camping aqui se chama Final da Trilha. Muito bom, um espaço de grama aberto muito legal, com pura natureza, cara. Banheiro limpinho, cozinha ajeitada, top. E o próximo vídeo estarei em outro destino, é claro, sempre para mostrar lugares maravilhosos para vocês. Eu agradeço muito ter assistido mais um vídeo desse canal e eu não deixarei de pedir a ajuda de vocês para deixar aquela curtida no vídeo e, por que não, deixa um comentário também. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!